Agora que você sabe como montar o seu personagem em Busões e Boletos, está na hora de, enfim, aprender sobre a mecânica básica do jogo. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito hoje de falar sobre a mecânica básica de rolagens e testes no Busões e Boletos. Porque não adianta você montar um personagem se você não sabe o que fazer com ele. Para começo de conversa, o único tipo de dado necessário é o D6, também chamado de dado de 6 faces. Isso porque um RPGista tem vários tipos de dados em casa, mas todo brasileiro tem um dado como esse. Seja da caixa do War, do jogo da vida, do banco imobiliário, ou então aqueles bem velhos e amarelados que o seu avô guarda num copo de couro. Para saber se o personagem passou em um teste e conseguiu realizar uma ação, o jogador ou a jogadora vai rolar 3 dados. Se conseguir mais sucesso do que falhas nesses dados, o teste foi bem sucedido. Se cair 1, 2 ou 3, será uma falha, 4 é um número neutro e 5 e 6 são sucessos. Mas é aí que podem entrar outros fatores para mudar esta regra básica. Então a gente vai separar os resultados dos dados em margens para poder explicar melhor o que vem adiante. A margem de sucesso, a margem neutra e a margem de fracasso. O primeiro tipo de modificador é aquele que você escreveu direto na sua ficha e que eu expliquei lá no último vídeo sobre ficha de personagem. Aquele mesmo que depende do valor que você tem em massa, dibre, cachola, malevolência, fuça ou papo. Esse modificador de habilidade, vamos dar um nome bonito aqui, que pode ir de -2 até +2, vai afetar a sua margem de sucesso. Então se o seu personagem for fazer um teste de fuça e ele tem um modificador de +1 nessa habilidade, a margem de sucesso dele, ao invés de ser 5 e 6, vai ser 4, 5 e 6. O segundo tipo de modificador são os treinamentos e as incapacidades. Eles fazem parte das particularidades do seu personagem e, portanto, são bem flexíveis na hora de serem pensados, porque o próprio jogador, quando vai montar a ficha, pode inventar suas próprias particularidades. Os treinamentos e as incapacidades afetam a margem de fracasso, deixando ela maior ou menor. Por exemplo, um personagem com a incapacidade batata de sofá muito provavelmente terá bastante dificuldade para fugir do cachorro do vizinho quando ele se soltar da coleira. Então, a margem de fracasso dele pode ir de 1, 2 e 3 para até 1, 2, 3, 4 e 5, deixando apenas o 6 como sucesso. O último tipo de modificador são as ferramentas e as dificuldades. E esses aqui variam bastante de acordo com a situação do teste. Fica muito mais difícil você convencer o motora do busão a parar o ônibus para você entrar quando você tem uma enorme mancha vermelha na camisa que você sabe que é de ketchup, mas ele não. Esse modificador aqui não vai afetar nenhuma das margens do jogo, ele afeta direto o resultado dos dados. Então uma mancha gigante vermelha na sua camisa que de longe parece sangue, com certeza vai te dar uma penalidade de -2. E isso se aplica a todos os dados. Tá, mas faltou a margem neutra. O que acontece com ela? Ela segue duas regrinhas. A primeira delas é, o número é considerado neutro quando ele não faz parte nem da margem de fracasso e nem da margem de sucesso. A segunda regra é que, se por algum acaso, devido aos modificadores aplicados, o número fizer parte tanto da margem de fracasso quanto da margem de sucesso, ele vira um neutro. Meio que eles se anulam, tá ligado? Resultados neutros podem ser transformados em sucesso se o jogador gastar os pontos de vida daquele atributo. Não lembra deles? Também expliquei lá no último vídeo. Volta lá depois para dar uma olhadinha. E é claro que como a gente está falando de rolar dados e está falando de RPG, não poderia faltar os erros e acertos críticos. Porque de vez em quando a gente acerta ou erra com gosto, com estilo, com finesse. Toda vez que sair 3 números iguais no dado, será considerado um crítico. 1, 4, 4, 4 ou então 6, 6, 6, the number of the... Toda vez que eu tento cantar nesse canal, um panda morre. Críticos que estejam dentro da margem de fracasso serão uns... Se fudeu! O jogador perde o controle de tudo e quem narra a tragédia é o motora. Críticos dentro da margem de sucesso viram um... Que delícia, cara! E neles o jogador ganha a narração da cena sem precisar gastar
Centelha da Juventude. Se o crítico acontecer dentro da margem neutra, aí o jogador vai precisar gastar pontos do atributo para poder transformar esses resultados em sucesso. Só que se ele fizer isso com os 3 dados, serão 3 sucessos de número igual e daí vai ser considerado um que delícia, cara. Esse nome, cara, o Thiago, puta que pariu, Thiago. E se você quiser mais vídeos sobre busões e boletos, é só clicar aqui na playlist e o videozinho de baixo foi recomendado pelo YouTube direto para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!